Comentar as notícias do dia, eu chamo agora o sociólogo Silvio Catiabava. Oi, Silvio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? E você, como vai? Ótimo, vai bem aqui dentro do possível, né? Diante de Isso. tantas notícias ruins, vamos seguindo aí, segurando a peteca. Ô, Silvio, mas vamos começar aqui já falando sobre essa participação da Mayra Pinheiro hoje na CPI da Covid. O assunto cloroquina, como era esperado ali, foi bastante citado, está sendo bastante abordado. Quais são as suas impressões até o momento da participação da Mayra Pinheiro ali na CPI hoje, Silvio? Me dá a impressão que existe uma orientação geral, né, de quem está sendo chamado para fazer os seus depoimentos, de mentir, né, de não dizer a verdade e de tentar isentar o governo da sua responsabilidade. Eu acho que o senador Renan Calheiros, apesar de toda a reação que ele provocou, ele tem alguma razão, ele tem razão, não é, em tentar estabelecer um paralelo entre o Tribunal de Nuremberg e o que está acontecendo aqui. O Tribunal de Nuremberg, em 1945, 46, ele, ele, ele julgou o alto comando nazista pelos crimes de guerra e pelos crimes contra a humanidade. O principal crime que foi identificado foi o genocídio dos judeus, né? E isso condenou esses dirigentes nazistas a várias penas, inclusive mais graves. Assim, né? E eu fico pensando assim, o representante da Pfizer, quando ele fez o depoimento na nossa CPI da Covid, ele disse assim, eu mandei a minha carta para 6 ministros. Ministro da Justiça, ministro das Relações Exteriores, ministro da Economia, ministro da Justiça, não tenho certeza, o secretaria-geral da Presidência, ministro da Saúde, e ninguém respondeu. Ou seja, a questão da política que o governo assumiu para tratar a epidemia, para negar a pandemia, né, ela foi uma política de governo, não foi uma atitude isolada de um Ministério da Saúde, de um ministro da Saúde. Né? Então, eu acho que o genocídio que nós estamos assistindo hoje, que estão vivendo os brasileiros todos, né, em razão dessa atitude de governo, merece um julgamento de governo, não um julgamento do ministro da Saúde. Né? E tem um paralelo, sim, porque 450 mil brasileiros e brasileiras morreram, né? Nem todos teriam sido salvos, é verdade, mas muitos milhares teriam sido salvos se houvesse uma política coordenada. Não é? Se não houvesse uma hostilização da parte do Ministério das Relações Exteriores com a Rússia, com a China, né? Se não tivesse toda essa ideologia de extrema-direita atrapalhando o combate à pandemia. Então, eu acho que faz sentido a, a, a comparação. E eu quero dizer que o resultado do Tribunal de Nuremberg também foi uma afirmação de uma questão de um direito universal, um direito ao respeito aos direitos humanos como uma ideia básica, uma ideia fundante das relações entre as pessoas no nosso mundo civilizado. Então, não foi só a penalização dos responsáveis, mas daí saiu também uma orientação geral para todas as nações de respeito aos direitos humanos. E é isso que a gente espera que também saia da Covid aqui no Brasil, quer dizer, uma orientação geral, né, de respeito à saúde dos brasileiros, um fortalecimento do SUS, um fortalecimento das políticas sociais, não é? E uma visão científica para tratar das doenças, não uma invenção fantasiosa de cloroquina ou qualquer outra coisa. Né? Então, eu vejo dessa forma. A gente lembra aqui que logo no início da CPI, quando os trabalhos começaram ali, o relator Renan Calheiros, ele declarou que o que está acontecendo aqui no Brasil é um crime contra a humanidade. E aí corrobora com isso que você está falando. Você concorda com essa declaração do relator da CPI, Silvio?
Então, concordo, acabei de tentar fundamentar essa concordância. E queria continuar, então, pensando o comportamento da médica Maíra Pinheiro, e inclusive do Pazuello também. Né? E aí eu acho que dá para fazer uma comparação com outro aspecto dos julgamentos dos criminosos nazistas, que é o Tribunal de Jerusalém, não é? No julgamento do Eichmann. Eichmann era um funcionário administrativo do nazismo, foi ele que conseguiu articular toda a logística para levar os judeus aos campos de concentração, não é? E ele, na verdade, durante o julgamento dele, ele foi acompanhado por uma filósofa muito famosa, muito prestigiada, a Hannah Arendt, né? Escreveu até um livro sobre isso, chamado A Banalidade do Mal, né? Onde a observação da Hannah Arendt é assim: ele não é nada mais do que um funcionário burocrático, ele não consegue pensar sozinho, ele só fala clichês, né? Mas ele tem uma vontade de ascensão social, de reconhecimento, de prestígio enormes. E é um burocrata. Né? E, como tal, ele agiu sob o comando do seu chefe, fazendo todo tipo cometendo todo tipo de crimes, achando que não estava fazendo crime nenhum, que estava apenas obedecendo à sua chefia. Não é? E aí tem uma comparação com o Pazuello. O Pazuello trata também da logística, ele obedece ordens, ele tem uma perspectiva de ficar em evidência, de ter uma ascensão social, um prestígio político. É isso que o coloca do lado do Bolsonaro no palanque, que nós vimos ele com o microfone na mão, contrariando inclusive as normas do Exército, o regimento interno do Exército, que diz que militar da ativa não pode falar de política. Mas essa ideia de estar ao lado do presidente, com esse prestígio do presidente, com o reconhecimento dos bolsonaristas, fez ele romper com essa norma, com esse regimento, que agora vai ser aplicado sobre ele com o exército, né? Mas isso foi um paralelo interessante com o julgamento do Eichmann também, porque, na verdade, a própria Hannah Arendt diz assim: o Eichmann não é mau, ele é um cara normal, ele é um cara burocrata, ele não estava propondo o extermínio dos judeus, ele estava assumindo a responsabilidade de operar uma logística que era demandada pelo alto comando do nazismo. Né? Então, ele também fala clichês, ele é incapaz de pensar, ele obedece às ordens. É simples assim. Tem um que manda e tem outro que obedece. Então, tem aí um paralelo que também pode ser estabelecido. Né? Só. Ô Silvio, agora de um modo geral, a CPI ela vem sofrendo aí certas críticas, né? Pelo fato de os depoentes mentirem perante os questionamentos. Hoje de manhã, o infectologista, o Marcos Boulos, por exemplo, disse ali na Rádio Brasil Atual que muitos deles, mesmo tendo dado declarações públicas, têm a coragem de ir ali na comissão e mentir, né, perante os questionamentos. Na sua avaliação, é preciso que essa comissão comece a mostrar os seus efeitos aí práticos para passar mais seriedade com os trabalhos que vêm sendo realizados? Qual que é a sua avaliação? Porque os depoentes vão lá, falam o que querem, né, mentem, se esquecem, né, que já deram declarações públicas, que foram inclusive noticiadas, divulgadas pela mídia, pela imprensa, e depois vão lá e mentem e até o momento fica por isso mesmo, e as pessoas, isso pode trazer uma certa descrença também no trabalho que vem sendo realizado. Qual que é a sua avaliação, Silvio? É um confronto político. Né? Eles não estão agindo isoladamente, você vê essa atitude de mentir em todos os depoimentos, né? E isso, evidentemente, é uma orientação para que ajam dessa forma. Né? É um desafio, porque a CPI tem o poder de mandar prender quem está mentindo. Aliás, o presidente da CPI diz assim: se o Pazuello vier aqui e mentir de novo, ele sai algemado. Declarou. Né? Então tem aí um jogo de pressão. Quer dizer, de um lado, os bolsonaristas, o governo, o próprio Flávio atrapalhando e fazendo agitação, Flávio Bolsonaro, na CPI,
né? Eles querem embaralhar o jogo e impedir que a CPI apure realmente os crimes que cometeram. Então, estão indo lá mentir e é preciso verificar se há força suficiente da parte da CPI para fazer valer a lei. Ou seja, todo mundo que foi lá sabia que se mentir, vai preso, né? Pode ser que não seja ser preso, mas pode, sem dúvida, vai ter que ter alguma sanção para que essa CPI não vire pizza, né? Então, nós temos uma expectativa muito grande hoje, né, da parte do Congresso, da parte do Senado, da parte da CPI, que essa política criminosa tenha um elemento de bloqueio, possa parar, possa ser impedida, e, inclusive, os seus responsáveis responsabilizados pelos crimes que estão cometendo. Então, é um jogo de forças que eu vejo. Evidentemente, os depoentes estão desafiando a CPI, né? E vamos ver como é que essa novela continua, porque ela é muito importante para o desenrolar da democracia no Brasil.